nós vamos treinar a fazer algumas vetorizações. O que é vetorização? É a gente criar um vetor tendo como base uma imagem. Nós vamos vetorizar somente algumas coisas aqui dessa imagem, porque nós também vamos fazer uma classificação dela. Então, não vamos vetorizar muita coisa não, somente aquilo que a classificação não costuma pegar muito bem. O que nós vamos vetorizar aqui? Vamos fazer a vetorização das áreas urbanas e das rodovias. Então, vamos criar dois tipos de vetores. Lembra que eu falei que os arquivos que nós criamos de vetores são arquivos shapefile e que não posso colocar dois tipos de geometrias diferentes dentro do mesmo arquivo. Então, o tipo de geometria que eu preciso fazer para contornar uma área urbana é do tipo polígono. E o tipo de geometria que eu preciso para fazer a vetorização das rodovias é do tipo linha. Então, essas feições terão que estar separadas em arquivos diferentes. Vou ter que criar um arquivo para área urbana e um arquivo para rodovias. Então, vamos criar esses arquivos, antes de mais nada. Para criar um arquivo vetor, nós podemos vir aqui nesse ícone, que eu costumo falar que parece uma raiz quadrada. Ela chama assim, nova camada shapefile, o tipo de arquivo que nós queremos, né? Então, é só clicar no botão aqui e aí ele já vai pedir o nome do arquivo. Não adianta pôr o nome direto aqui, a gente precisa buscar o local onde a gente vai salvar. Então, clica na reticência e a gente vai salvar aqui em resultados, vetores, tá? O nome do meu arquivo aqui, desse arquivo, vai ser área urbana, tá? Então, aqui, esse tipo de arquivo vai ser área urbana. Vou salvar. Aqui, codificação do arquivo, vou deixar esse daqui mesmo. Tipo de geometria vai ser do tipo polígono. Dimensões adicionais não é necessário. O EPSG, vamos utilizar o do projeto, tá? Então, aquele do Sirgas 2000. Vamos precisar de um campo na tabela de atributos? Vamos precisar sim, porque eu quero pôr um campo onde a gente vai pôr o nome da cidade, tá? Então, vamos pôr aqui um campo chamado nome, que vai ter uma coluna chamada nome. E o que a gente vai escrever dentro dela vai ser um texto, que vai ser o nome da cidade. Esse texto não precisa ter um comprimento de 80 caracteres. A gente pode pôr um comprimento de 20 caracteres, pode ser menor, tá? E aí, a gente vai clicar aqui para adicionar campos à lista. Então, ele vai adicionar aqui, ó. Podemos ter um outro campo? Podemos ter um outro campo, por exemplo, de área. A gente pode calcular depois a área da nossa cidade. Então, vamos pôr um campo chamado área. A área não vai ser do tipo texto, aí ela vai ter que ser do tipo decimal, tá? Porque tem que ter vírgula, né? Então, do tipo decimal, comprimento, vamos deixar aí o 20. A precisão, vamos pôr 2, é o que vem depois da vírgula, tá? E vamos adicionar campos à lista. Tá? Então, na nossa tabela de atributos, a gente vai ter a coluna ID, que sempre tem, de identificador de cada polígono, a coluna nome e a coluna área, tá? Então, vamos dar um OK aqui. Ele já criou o vetor área urbana. Obviamente, eu não tenho nada aparente aqui, porque eu ainda não criei nada dentro desse arquivo vetor, tá?
Ele só criou o arquivo vetor, mas não tem nenhuma feição dentro dele ainda. Vamos criar um outro arquivo. Então, vamos clicar aqui de novo. E agora vamos criar um outro arquivo. Esse arquivo vai ser chamado rodovias. Vou clicar em salvar. O tipo da geometria agora vai ser linha. E o sistema de referência e coordenada a gente vai utilizar também o do projeto. O nome, a gente vai adicionar alguma coisa no campo, sim, a gente vai adicionar o nome da rodovia, tá? Então, a gente vai adicionar o nome da rodovia. Eu vou deixar como texto mesmo, apesar do nome, né, ser geralmente números, mas eu vou deixar como texto. Então, vou pôr aqui comprimento 10 caracteres e vou pedir para adicionar a lista. Vamos ter outro tipo de informação? Acho que dá para a gente ter, tá? A gente vai ter um tipo de informação para rodovia. A gente pode ter um tipo de informação de responsável, porque a rodovia ela pode ser estadual ou federal, tá? E a gente vai definir se ela é estadual ou federal. Então, ela vai ser também do tipo texto. Também vamos deixar 10 caracteres, porque o nome estadual ou federal não ultrapassa 10 caracteres. Vamos adicionar campos à lista. E uma outra coisa que pode ser é a estrutura, né? A estrutura dela. O que é isso? Se ela é pavimentada, se ela é não pavimentada, né? Dá pra gente pôr assim, não pavimentada. A gente vai ter que aumentar aqui para uns 15, vamos por 20, tá? Então, estrutura, um 20 de comprimento e adicionar a lista. Então, a minha tabela de atributos do meu vetor rodovias vai ter o ID para cada linha, que sempre tem o identificador, o nome da rodovia, o responsável, se ela é federal ou estadual, e a estrutura dela, se ela é pavimentada, se ela é não pavimentada ou qualquer outra informação que a gente tiver, tá? Vamos dar OK. E agora está criada aqui a rodovia. Pode ver ó, que o símbolo da rodovia é uma linha, o símbolo da área urbana é um quadrado. Isso significa que a rodovia é um vetor de linha, tá? E a área urbana é um vetor de polígono. Bom, vamos iniciar então a nossa vetorização. Eu vou começar então pelas rodovias, que são linhas. Mas como que eu vou saber o nome dessas rodovias? E se elas são pavimentadas, né? Não pavimentadas, a rodovia que eu conheço é a BR-63, né? As outras eu não conheço muito bem. Eu vou então pegar como auxílio aqui o site da Cinfra, Secretaria do Estado do Mato Grosso de Infraestrutura e Logística. Entra lá no site da Cinfra, cinfra.mt.gov.br, tá? Nesse site aqui, eu consigo vir aqui no mapa rodoviário e aí eu vou abrir o mapa rodoviário aqui de 2020. Ele vai me auxiliar, tá? A entender aonde estão as rodovias. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa antes, né? Vamos ver. Ó, isso aqui é a legenda. Ele tem aqui, ó, rodovias estaduais vão estar em verde e rodovias federais em vermelho, tá? Então, a gente já sabe, verde estadual, federal vermelho. Se a linha estiver cheia, ela é pavimentada. Se ela não tiver pintada no meio, se ela não estiver cheia, é não pavimentada. Na federal é implantada, né? Acredito que é não pavimentada também, né? E se ela tiver assim pontilhada, é planejada.
Quer dizer que nem tá lá, né? Tá planejada, tá? Vamos procurar aqui Sinop. Opa, tá por aqui. Aqui, Colíder, Itaúba, Cláudia, Sinop. Aqui, ó. Pelo menos eu sei onde estão, quais são as rodovias. Ó, tem a BR-163. Aí, essa daqui vai ser a MT-423, né? Que são estaduais, essa daqui. A MT-140, MT-222, MT-220. Só tem que encontrar essas aí, né? Essas são todas pavimentadas, tá vendo? Pavimentada. Agora, essas aqui são não pavimentadas. Por exemplo, se tiver essa 438, ela é não pavimentada, né? Estrada de terra, tá? Vamos lá? Vamos vetorizar. Vou começar pela BR-163. Então, eu venho aqui. Vou começar pela BR-163, que é essa daqui. Ela vem aqui de baixo, ó. Tá? Como que eu começo? Seleciono o vetor que vai receber agora a minha feição, tá? Então, vai ser rodovias, vou selecionar ela. E vou colocar esse vetor em modo de edição, tá? Para eu pôr ele em modo de edição, eu tenho que clicar aqui, ó, no lápis que tá aqui em cima, ó. E agora ele entrou em modo de edição. Pode ver que tem um lápis aqui, ó, na frente agora dele, que me indica que ele está em modo de edição. Agora, eu tenho algumas ferramentas de edição aqui e eu tenho a ferramenta para adicionar linha. É essa ferramenta que eu preciso, tá? Eu venho clicar aqui e agora eu vou realmente adicionando a linha. Ó, cliquei, vocês conseguem ver que tem um ponto preso aqui, ó, no meu cursor. Vou clicar na próxima. Já fiz tudo, né? Terminei aqui em cima. Agora, como que eu finalizo? Clico com o botão direito, tá? Vou clicar com o botão direito do meu mouse para finalizar. E aí vai aparecer isso. O que que é isso? Isso, ó, é o que eu coloquei. Lembra que eu pus essas informações na tabela? Então, isso daí é o que eu coloquei, tá? Eu não preciso definir um ID, isso daí vai ser definido automaticamente, eu não preciso pôr essa definição, tá? O que eu vou definir aqui? O nome, então vou pôr aqui BR-163. A responsabilidade, ela é federal, vou escrever federal. Lembra que a forma que você escrever aqui tem que escrever em todos, então eu escrevi a primeira letra maiúsculo, o resto minúsculo, então você tem que escrever assim em todos, tá? Tem que ser desse jeito. E a estrutura, ela é pavimentada. Vou dar OK. Ela tá aqui, tá?
que aconteceu? Por que eu não tô vendo ela? É porque a linha tá com uma cor bem... Quer ver, ó? Vou tirar o que tá embaixo. Ó, tá vendo? A linha tá bem fininha, né? Você quer ver ela melhor? A gente pode mudar a simbologia. É só clicar aqui, ó, botão direito, propriedades. Aí, ó, tá vendo a linha como que tá? Um rosa muito claro. Então, a gente pode mudar essa simbologia, ó. Vem aqui, vamos escolher uma cor mais viva, né? Vamos pôr o vermelho. Vermelho. E vamos aumentar aqui por 1. Vai aparecer bastante agora. Dá ok. Olha lá. Agora tá aparente. Certo? Agora vocês vão fazer isso para as outras, tá? Para as MTs. Né? Eu acho que a federal a gente só tem essa. E agora tem as MTs para fazer. Vamos lá? Ah, tem uma coisa interessante aqui, tá? Como eu tenho que pegar exatamente aqui em cima dessa linha para eu fazer essa rodovia, é importante que a gente trabalhe com os snaps, que é um magnetismo assim, ele vai fazer eu grudar nessa linha, tá? Eu vou pegar aqui o snap, essa ferramenta de aderência. Ah, como que eu abro isso daqui, ó? Botão direito aqui em cima dessa aba cinza. Aí você vai ver aqui em barra de ferramentas, ferramentas de aderência. Isso daqui, ó. Aí a gente clica nesse ímã para habilitar a aderência. E a gente vai definir que tipo de aderência. Ó, todas as camadas, só os vértices, segmentos, área, centroide ou meio dos segmentos. Eu vou pôr segmentos também, vértice e segmentos, tá? Os dois, porque senão eu não pego aqui, tá? Então, tá habilitado, vértice e segmento. Posso pôr essa ferramenta, vou pôr ela aqui, ó, tá? Agora, ó, na hora que eu for, tá vendo que aparece um X? Ela faz uma aderência à minha linha próxima. E aí eu garanto que eu vou grudar nela, tá? Então, ó, vou começar daqui e aí eu continuo. Acabei de perceber
que aqui eu errei, ó. Eu pus a 220, mas é a 222, que é próximo da 140. Então, eu vou ter que corrigir. Como que eu vou corrigir essa daqui que eu errei? Eu vou abrir aqui a tabela de atributos, ó. Seleciona rodovias, tá? E eu abri a tabela de atributos, que dá para eu abrir por aqui também, ó. Abrir tabela de atributos. Ó. É essa que eu tô, né? MT220, tá vendo? E o correto é 222. Então, é só eu mudar aqui. Como ele está em modo de edição, ele permite que eu mude 222, certo? Posso salvar aqui por enquanto as alterações, ó, tá? E fecho. Vamos continuar. Vamos colocar uma não pavimentada aqui, né? Então, acho que essas já está de bom tamanho, né? Temos até uma não pavimentada. Então, tá ótimo. Essas aqui. Vamos dar uma olhada como ficou? Vamos salvar aqui as alterações. Finalizar a edição, tá? Então, a gente clica no lápis para terminar a edição. Vamos dar uma olhada aqui na tabela de atributos. Então, a gente vai ficar com 6 feições, tá? Somente uma federal, que é a BR-163, e vamos ter 5 estaduais, a MT-140, a 220, a 438, a 222 e a 423. Somente a 438 não pavimentada, o resto tudo pavimentado. Tá bem? Agora é hora de fazer a vetorização da área urbana, ou seja, a vetorização de Sinop. Eu vou colocar a rodovia para baixo aqui, porque senão ela vai me atrapalhar na hora da vetorização. Vou tirar ela da minha vista, tá? E vou iniciar a vetorização. O contorno da área urbana, tá bom? Então, eu vou contornar toda a área urbana.
Eu vou também tirar aqui a minha aderência. Então, eu vou selecionar minha área urbana, pôr ela em edição e criar um novo polígono. Esses pontinhos verdes aqui, eles estão indicando erros topológicos, que é o polígono está se cruzando. Mas isso é porque ele está ainda se formando. No final não vai ter. Botão esquerdo. Aqui a gente tem o nome e a área. A área a gente não vai dar agora, porque vai ser calculado. O nome, sim, Sinop. Poderia ter outras cidades no município de Sinop? Poderia, né? No caso, não tem, tá? É só Sinop mesmo. Então, vamos deixar aí a nossa área urbana. Salva, tá? E antes de terminar a edição, vamos calcular a área dessa área que a gente criou, tá bom? Então, vamos abrir aqui a tabela de atributos. Ó, falta aqui a gente calcular a área, certo? Vamos abrir aqui na tabela de atributos, a gente pode vir aqui na calculadora de campo, tá vendo? Abrir calculadora de campo, que é esse ábaco, né? Então, a gente abre aqui e a gente vem na opção atualizar um campo existente. No campo, a gente escolhe o campo área. E na expressão aqui é a equação, né? O que a gente vai fazer nesse campo área. Então, a gente vem aqui em geometria e pega esse cifrão área, tá? Se a gente deixar só assim, ele vai me dar o valor de área, ele já vai calcular o valor de área, mas ele vai me dar o valor de área em metros quadrados. Então, se por acaso eu quero o valor de área em hectares, eu tenho que, então, dividir por 10.000, tá? Aí eu vou ter o valor em hectares. Por que ele vai me dar o valor em metros quadrados? Porque as minhas unidades todas estão em metros, tá? No meu projeto, tá tudo em metros. Então, ele vai calcular em metros quadrados. Aí, então, eu vou dividir por 10.000 para ele me dar em hectares. Eu clico em OK. E aqui está o valor de área calculado. Certo? 13.363,21 hectares. Lembra que a gente pôs a precisão apenas de dois dígitos, por isso que está aparecendo só 2 dígitos depois da vírgula. Posso salvar aqui a minha tabela, ó, salvar alterações, tá? E aqui eu posso finalizar a edição. Vou fechar também essa tabela aqui que está aberta. Mostrar minhas rodovias. Olha, presta atenção, aqui é uma camada, né? São 2 camadas, uma camada de área urbana e uma camada de rodovia. A camada de rodovia está embaixo da área urbana.
tá? Como a área urbana está com esse preenchimento em cor, ela está cobrindo a rodovia, porque ela está em cima, na camada de cima da rodovia. Agora, se eu trocar e puser a rodovia na camada de cima da área urbana, ela realmente vem para cima, tá? Então, a ordem aqui importa na minha visualização. Vocês têm que estar bem atentos, tá? A isso daqui, porque essa ordem vai também influenciar a minha visualização aqui, ok? Então, pode salvar o projeto e a gente se vê na próxima aula.